Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje eu estou aqui com a Cristiane Lauer. Cris, posso chamar assim, né? Claro, Robson. Então, sim. Então, Cris, primeiramente eu quero te agradecer imensamente por ter aceito estar aqui conosco hoje para falar sobre diversidade. Diversidade mais focado dentro das relações. Como é que tu enxerga hoje, né? Como é que se dá essa interrelação entre pessoas, né? Dentro do contexto de diversidade, de inclusão, e como é esse trabalho? Porque a Cris, ela vem se tornando cada vez mais conhecida dentro do mercado, dentro das organizações, como uma ótima profissional desta área. Nossa, obrigada, Robson. Começar o programa assim é uma grata satisfação. Quero, da mesma forma, te agradecer o convite para estar aqui, né, e poder falar desse tema tão importante que é a inclusão, né, da diversidade no mercado de trabalho. E hoje eu acredito, né, que a gente não consiga mais falar de mercado de trabalho sem falar sobre a questão da diversidade, né? A diversidade, ela hoje está em todas as nossas relações, né? Em todas as nossas construções pessoais, profissionais, a gente acaba se deparando com a diversidade. Afinal, nós somos diversos, né? Não é o outro, todos nós somos diversos, né? Com certeza. Cris, então antes da gente começar falando da questão da diversidade, inclusão das empresas, eu queria te conhecer um pouco mais, porque a gente acabou se conhecendo hoje presencialmente, né? A gente conversou muito já pelas redes sociais, pelas mídias, né? Tem o WhatsApp, foi um dos canais que a gente mais conversou também. Eu queria conhecer quem é a Cristiane antes da profissional. Claro, se tu quiseres, né? Claro. Falar um pouquinho, né? Sim, então, né? Eu sou Cristiane Marlene Lauer, meu nome completo. Tenho 47 anos. Sou natural aqui de Novo Hamburgo, mas atualmente eu resido na cidade de Dois Irmãos, que é bem aqui pertinho, né? E por qualidade de vida mesmo, né? Buscando estar perto da natureza, que eu gosto muito disso, né? De estar perto da natureza, enfim, ter contato com animais. Sou casada, tenho uma filha de 23 anos e 6 cachorros, gosto muito de animais também, Sim, né? Que legal. Sim. E como é que foi a tua vida profissional antes de trabalhar especificamente? Porque diversidade e inclusão é um tema que está sendo era pouco explorado até alguns anos atrás, né? E aí já tem uma gama imensurável de cargos e capacitações e preparações para que pessoas como tu sejam capacitadas e façam que realmente aconteça essa diversidade dentro das organizações de forma eficiente, né? Então, como é que foi a tua trajetória profissional e acadêmica até aqui? Bom, então, eu sempre trabalhei na área de pessoas, né? Meu primeiro emprego, assim, foi realmente envolvendo pessoas, então não consegui escapar muito disso. Claro que com isso surge também uma afinidade, um gosto, os desejos profissionais que a gente vai, então, construindo a nossa carreira propriamente dita, né? Mas sim, Robson, né? A questão da diversidade, ela é mais recente. E ela surgiu na minha vida através da inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu atuava numa grande empresa aqui da região como técnica de segurança do trabalho. E surgiu ali, né, em meados de mais ou menos 2009, por ali, né, um pouquinho antes talvez, né, a questão da lei de cotas de inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que é aí que se começou a pensar, né? Isso, quando veio essa imposição legal pela questão da pessoa com deficiência, né? Então, eu atuava nessa empresa como técnica de segurança e fui convidada a fazer parte, na época, de um comitê que estava sendo formado para se pensar em como conduziríamos essa inclusão, então, dentro da empresa. Atuei ali né, digamos assim, na avaliação, validação de postos de trabalho. Então, a gente tinha, naquela época, uma ideia errada, né, de que o posto de trabalho tinha que ser adaptado às diferentes deficiências. Então, a gente olhava muito para o ambiente, para o entorno, e não olhava tanto para o sujeito, para a individualidade, né, daquela pessoa que estava ali, assim como nós buscando um emprego. E eu acho que foi a partir disso que surgiu, assim, né, o meu olhar mais crítico em relação a isso e muito de humanização desse processo, né, de olhar e entender que ali está um sujeito que busca o seu lugar no mercado de trabalho, assim como qualquer um de nós. E com isso, né, já veio o desejo, por assim dizer, de saber mais. Então, eu busquei uma formação na época, né? Então, minha formação superior é em serviço social.
Que já tem um punho, né? Já nasce aí uma questão do Sim. cuidado com o outro, né? O olhar. o cuidado, as políticas públicas que tem por trás, né, do serviço social, elas embasam e no caso ali, alicerçam, né, qualquer programa de responsabilidade social que se implante numa empresa. Sim. E com isso, né, com essa minha virada aí de carreira, digamos assim, já surgiu também um programa de aprendizagem que era focado em pessoas em situação de vulnerabilidade, e assim as coisas foram aos poucos acontecendo, né? E ainda nessa empresa Porque as pessoas tinham aqueles catálogos, né, de responsabilidade social, então tinha todo todas as ações, né, o que foi ajudavam feito a comunidade. durante o ano, exatamente. E foi surgindo ali também a minha interação com a parte, né, de responsabilidade social dentro dessa empresa. E com isso também, né, as coisas também foram surgindo, já surgiu a questão na época, né, que era a LGBT, né? Hoje, claro, com muito mais, acho que começou muito com mais robusta, né, mas acho que era GLS, eu acho, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Começou, né? Depois. Isso aí, exatamente. Na década de 90, talvez 80. Isso, e a diversidade, assim, né? Assim como para mim sempre foi algo muito natural na minha carreira, ela é natural também nas organizações, nas empresas. Então, não tem como fugir do curso natural das coisas. Mas eu acho que penso assim, sim, né? algumas empresas, né? Acho Não que é meio utópico? Talvez porque tu tá tão inserida, tão bem inserida e acreditando tanto? Porque eu acho que sim, né? Eu acho que a utopia está na inclusão, mas é natural o ser humano ser diverso e cada vez mais querer demonstrar a sua diversidade. sim. Já as barreiras que as pessoas enfrentam, aí sim já entra, né, numa utopia de que a empresa vai ser inclusiva, que vai ter programa para diversos pilares de diversidade. A gente está caminhando para isso, né? Mas tem muitos bons exemplos, né? Com certeza. Acho que a gente começou, para quem desconhece o assunto, acho que nasceu também, acho que muito das multinacionais, não veio das pequenas empresas, né? Acho que veio de uma questão mais pelo menos pelo meu entendimento, das multinacionais. Porque essas empresas multinacionais, elas começaram a trabalhar com uma realidade da diversidade cultural, principalmente, né? Aquela questão de como conversar em outras línguas, culturas diferentes. E aí começou a se ampliar, pelo menos pela minha visão, né? E aí entra, né, Robson, na questão da sobrevivência, né? Então, muitas multinacionais, para se expandirem e sobreviver, o que elas fizeram? Vieram para países subdesenvolvidos, né? Vieram para estados ou regiões que ainda não tinham sido exploradas, né? E com isso, essa necessidade, ela surge, né? Sim. Eu estou chegando numa cultura diferente, né? Eu preciso me adaptar a essa cultura para a minha empresa sobreviver. E eu vejo hoje muito isso, tu me perguntaste antes, né? Do como eu enxergava a diversidade hoje no mercado de trabalho, e acho que é bem isso, é uma questão de sobrevivência das empresas. Hoje as maiores, mas aos pouquinhos está começando também, né, a respingar para a média, e tomara que cheguemos logo nas empresas pequenas também, né? Sim. É porque é uma evolução da sociedade, né, de entender o outro, né, entender o outro nas suas diferenças, né, que somos diferentes na maneira de pensar, de agir, de comportar, de nós se relacionarmos, né. Exatamente. E quanto mais a empresa souber e ter pessoas trabalhando na questão da diversidade, mais próximos vão estar do seu público-alvo, né. Com certeza, que hoje, né, quando a gente olha para uma empresa, né, por exemplo, de serviços, né, o cliente é diverso. Né, muitas vezes a oferta de serviços, de produtos de uma empresa é diversa para diversos públicos. Né, e a empresa precisa se adaptar também a esse cliente que quer ver a sua representatividade na própria empresa. Né? Sim. E fora questões, né, como a gente estava falando, hoje de responsabilidade social mesmo, né, de ter esse viés com a sociedade, né, de se abrir mais. Enfim, no momento que a gente tem mais, trazendo o exemplo, que é o dia a dia, assim, acho que da maior batalha que a gente enfrenta, que é a inclusão de pessoas com deficiência, né? A gente tem hoje uma lei que ampara a pessoa com deficiência, que ao mesmo tempo exige que a empresa tenha um número X de pessoas com deficiência, né? Essas pessoas estão no mercado, elas precisam ser acolhidas também e recebidas na empresa da melhor forma possível. Porque senão acontece o que eu sempre trago aqui, porque acontece uma falsa inclusão, né, social, né? Então é uma inclusão
excludente. Tu inclui ela num ambiente que não está preparado, porque as pessoas que já estão lá, elas também têm que ser preparadas, né, para aceitar o diverso, e não só a empresa, né? Então, eu acho que é muito mais ampliado, uma visão macro, né? É a cultura da empresa, né, que tem que se... Exatamente, agora tu falou tudo, né? Eu preciso ter uma empresa que tenha uma cultura inclusiva, né? Porque senão eu não vou estar tendo um programa de inclusão ou um processo de inclusão. Eu vou estar contratando pessoas com deficiência, eu vou estar contratando jovem aprendiz, eu vou estar contratando mulheres, né? Mas efetivamente o que eu estou pensando para cada uma O pós depois, né? Como é que vai ser a vivência dela dentro desse ambiente? E o que os outros colaboradores, o que eu vou desenvolver nas outras pessoas, nos líderes, né? Para que eu tenha também um respingo social nisso, né? Porque não é só parar dentro da empresa. Quando a gente trabalha com responsabilidade social, tu quer que isso realmente respingue na sociedade, né? Sim. Então ia ser responsabilidade empresarial, né? Não social. Com certeza, né? E hoje em dia tu estás trabalhando focado na questão da diversidade e inclusão, acho que pessoas com deficiência, isso? Hoje eu atuo numa empresa aqui da região, né? Onde eu estou inserida, uma das poucas empresas, acredito eu, aqui da região que tem um time de diversidade e inclusão. Então, nós temos diversos programas, diversos projetos, e eu atuo especificamente num programa que é voltado para o desenvolvimento e inclusão de pessoas com deficiência. E assim tem outros projetos, outros programas, né, que outros colegas desenvolvem, mas a gente está inserido em todos. Né? Somos um time de inclusão que precisa ser inclusivo entre nós também. Sim, né? Porque dentro dessa questão dessa inclusão há uma diversidade grande aí, né? Porque tem a questão da diversidade de raça, étnica, gênero, sexual, pessoas com deficiência, diversidade religiosa. Tem a questão muito que se trata, eu conheço alguns programas de algumas empresas da região, do programa 50+, que daí já trata a questão gerações, né? O etarismo, né? Exatamente. A gente vê na mídia uma questão muito preconceituosa. E as pessoas preconceituosas, a gente às vezes acha que são pessoas mais velhas, mas teve um caso que apareceu aí numa universidade de adolescentes de 17, 19 anos, sendo extremamente preconceituosa com pessoas fazendo faculdade com 40 anos. Sim, imagina, né? Absurdo isso, né? Com então certeza. A gente vê que a educação é fundamental para a gente trabalhar, né? Que a sociedade, querendo ou não, de certa forma, se não há uma educação sólida, concreta e que a gente não fale abertamente sobre diversidade, acaba acontecendo isso que aconteceu, né? Depois parece que elas se repararam, foram à mídia, né? Elas aprenderam muito com isso. Mas provavelmente... Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, né? Agora eu estou sendo meio tópico também, né? Sim. Mas explica pra gente um pouquinho como é que funciona especificamente essa questão de trabalhar com pessoas com deficiência. Porque eu já trouxe aqui pessoas que eram portadoras de cadeira de roda, né? E que tu vê que dentro de uma pessoa com deficiência tem inúmeros graus de deficiência. E uma grandiosidade também de, como é que eu posso dizer, de necessidades que essa pessoa, porventura, possa ter dentro do ambiente de trabalho, né? Desde um banheiro adequado, que deve precisa, não é um vaso sanitário com toda aquela questão de inclusão, mas sim de uma maca. Sim, né? é muito diverso. A gente fala muito da interseccionalidade da diversidade, né? Então, eu, Cristiane, né, eu atuo com um grupo específico de pessoas com deficiência, mas por trás desse grupo eu tenho, né, várias outras, né, digamos, várias outras características que essas pessoas trazem além da sua deficiência. Sim. Né? Eu tenho a pessoa com deficiência que é gay, eu tenho a pessoa com deficiência que é 50+, eu tenho a pessoa com deficiência que é um jovem ou uma jovem que está tentando ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, hoje, o meu trabalho eu conduzo olhando muito para isso, né? Essa interseccionalidade e olhando para as especificidades de cada um desses indivíduos, desses sujeitos que estão ali, né? E olhando no sentido de observar, né, aquela pessoa e entender que ela tem uma história, né, que a história dela, eu posso ter uma pessoa cadeirante, né, mas essa história dessa cadeirante é diferente da outra, do outro cadeirante, e essa história ela impacta muito no processo de condução da inclusão, né, porque um desenvolvimento de um ser humano, né, digamos, desde a concepção até chegar no momento de entrar no mercado de trabalho, eu tenho vários vieses ali que podem tanto
proporcionar que esse desenvolvimento seja impulsionado ou eu posso ter um desenvolvimento travado. Né? O quanto essa pessoa teve autonomia da família para se deslocar, né? O quanto ela teve incentivo ao estudo ou acesso ao estudo. Né? Então, essas interfaces, elas são importantes hoje, né? Na gente olhar, e claro, como tu traz, né? Olhar com um olhar de equidade. Né? Olhar, como eu disse, um cadeirante diferente do outro cadeirante, o que cada um deles vai precisar. Que eu posso ter um cadeirante com o mesmo CID, que a gente chama, né? Que é o Código Internacional de Doença, mas eles terem necessidades diferentes devido a essas interfaces todas, né? Da mesma coisa que tu vai pegar uma pessoa com deficiência visual, né? Sim. Há graus diferentes, né? Então, de diversas formas de como vai ser esse ambiente também. Tem a questão de luminosidade, a questão de ser mais no tato. Qual é a... Exatamente, e a forma que essa pessoa também se comunica, né? Usa braille, não usa braille, né? Consegue utilizar um leitor, né? de tela dentro de um computador, não consegue usar. Então é muito nesse olhar mesmo, né? Das demandas individuais, que antes, né? Como eu contei um pouquinho da minha história lá, a gente generalizava. Né? Eu fazia uma análise de uma máquina, por exemplo, dentro da indústria, né? E dizia, essa máquina é compatível para uma pessoa cega trabalhar. Essa não é. Né? E hoje isso já meio que não é assim que a gente entende que se faz. Né? Hoje tu olha, como eu expliquei, todo um painel de questões que são inerentes àquele indivíduo, àquela pessoa, para daí tu conseguir se posicionar e não limitar a pessoa, né? Sim. E é um trabalho desafiador, né? E eu vejo que tu és apaixonada por isso, né? Pouquinho, né? Sim. Quais são as barreiras e assim os maiores obstáculos que tu já teve, assim, o que tu acha que... O desconhecimento, né? Então isso eu vejo, tenho para mim, assim, quando eu comecei, né? Então tinha muita coisa que eu não sabia, que eu precisei aprender, que eu precisei saber. Né? E com isso também o meu próprio desenvolvimento de buscar conhecimento, ele é constante, ele precisa ser constante. E isso muitas vezes, né, no dia a dia, a gente precisa de coisas que hoje ainda não estão disponíveis, né, na velocidade que a gente precisa, né, em termos de aquisição de até mesmo de terminologias, né? Porque eu antes, no momento que eu lembrei de que eu trouxe a minha colega aqui para falar, que ela é cadeirante, e eu falei portadora de cadeira de rodas. E ela já tinha, né, corrigido. E a gente acaba às vezes falhando também, né? Sim. Porque ela não é a questão de portar, ela não está portando, né? Então é uma coisa provisória. E sim, a terminologia muda, né? Então, muda. Hoje em dia se diz cadeirante, né? Pessoa cadeirante. Assim como antigamente também dizia pessoas com necessidades especiais. Então, né? Portadores de deficiência, né? Então essa evolução ela é rápida, né? E nós profissionais da inclusão nós também precisamos ser rápidos, se adequar e se corrigir também, né? Porque exatamente. E falando assim em barreiras também, né? É a própria, né? Focando de novo em pessoas com deficiência, muitas vezes as barreiras autolimitantes, né, o capacitismo, que ele ainda está muito presente na sociedade, né, que é quando eu enxergo aquele indivíduo com deficiência, aquela pessoa com deficiência, né, e entendo que ela não tem capacidade de realizar algo, ou que ela é inferior a mim, né, não só no mercado de trabalho, mas num contexto geral, né. Então isso é uma das grandes barreiras, e a questão da acessibilidade, né. Hoje, principalmente, essa questão da acessibilidade arquitetônica ou de transportes, né? Quanto a gente ainda é carente em relação a isso, né? E olhando, né, para o próprio município aqui de Novo Hamburgo, né? Começar a observar as calçadas, as beiras de rua, né? Quanto uma pessoa como você diz, né, uma pessoa cadeirante, que dificuldade que ela enfrenta no dia a dia. Essas barreiras, elas são grandes ainda. E na empresa onde tu atua, essas barreiras elas são reduzidas, né? Sim, porque a gente trabalha com a minimização das barreiras. Barreiras, né, sempre vão ter. Isso que eu ia te dizer, porque... sempre vão existir, né? Por isso que são pessoas com deficiência. Porque enfrentam alguma barreira, né? Por mais que muitas consigam ter uma condição melhor ou consigam avançar além dessas barreiras, né, elas ainda permanecem lá. Então o nosso trabalho é diário, porque essas barreiras elas também mudam, né? Então um dia eu tenho uma acessibilidade,
uma mudança de layout dentro da empresa pode interferir, por exemplo, na acessibilidade de uma pessoa cega. E fora as outras acessibilidades, que são coisas que são mais subjetivas, que a gente não enxerga, né? Que são as questões aí de instrumental, de informática, de sistemas, Sim. a própria comunicação, a própria, né, que a gente chama de acessibilidade comportamental, que é o comportamento das outras pessoas para a inclusão. Sim. Trabalho árduo. Sim, mas te escutar fica... Como é que eu posso dizer? Não que seja fácil de trabalhar, porque não, né? Tu deve encontrar muitas barreiras, muitas dificuldades, né? Mas o quanto eu vejo que tu tens paixão por trabalhar nisso. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu fiquei te escutando aqui e eu fiquei pensando das pessoas que chegam até a ti. Porque elas precisam ter uma preparação para, vamos supor, né? Eu sou cadeirante, tenho um problema, ou tem uma deficiência visual, vou trabalhar. Provavelmente essa pessoa chega na empresa onde tu atua com muitas dúvidas, né? Com muitas dificuldades. E tu que faz esse acolhimento, né, com essa pessoa, né? Eu atuo com um programa específico, né, que é um programa para desenvolvimento. Então, ele é um programa de aprendizagem, né, onde a gente, então, oferece as oportunidades para ingresso na empresa através de um curso de capacitação. Ah, sim. Isso. Então, nesse momento de capacitação que a gente identifica quais são todas as necessidades de acessibilidade de cada uma dessas pessoas e vai construindo com elas um plano de desenvolvimento para, num futuro aí breve, ela poder atuar dentro de uma área da empresa. E aí tem outras pessoas que chegam na empresa através de vagas efetivas, como a gente diz, que já entram direto, já entram num processo de contratação junto com os demais pessoas que começam na empresa. Mas aí, hoje, assim, se preza muito para que toda pessoa consiga acolher e receber as pessoas com deficiência dentro da empresa. Sim. Então, isso é um grande avanço que se tem quando tu consegue tirar essa responsabilidade, né, das costas ou do colo de pessoas específicas e tu distribui como a responsabilidade sendo de todos. Então, qualquer pessoa que receba, né, pessoas com deficiência no onboard, no treinamento de integração, elas têm conhecimento, né, e têm atitude de entender o que cada um vai precisar. Sim. Então, acho que isso é um grande diferencial também, um grande avanço, quando a gente consegue fazer isso. Né? E eu acredito que são poucas empresas que fazem isso, né? Dessa forma, sim. Sim. Vocês são praticamente, então, pioneiros e dando... Pioneiros e em processos, digamos assim, técnicos. Né? Técnicos e processos de inclusão mais... humanizados. Humanizados, sim. E daí, isso que eu ia te perguntar, e daí me fugiu a pergunta, né, que eu fico imaginando as pessoas, o carinho que elas devem ter com a tua pessoa, ou o teu orgulho quando tu entra, talvez, na planta da empresa onde tu estás, que tu lembra, aquela pessoa eu ajudei, de certa forma. Como é que é pra ti ver isso? Não quero te fazer chorar aqui. Não. Não, é algo assim gratificante, né? Olhar o desenvolvimento da pessoa e olhar o desenvolvimento que está tendo na empresa, né? Porque sim, eu consigo incluir uma pessoa, mas no momento que eu incluo ela bem incluída, eu abro a porta para mais 5, mais 10 entrarem. Então, e isso eu compartilho muito com as pessoas que participam dos programas que eu conduzo, né? Que elas têm também uma responsabilidade de ser a porta de entrada para outras pessoas. Porque outras pessoas com necessidades vão enxergar ela que ela está sendo inserida também, né? Isso vai dar uma certa visibilidade para que outras pessoas e uma segurança, né? Desse lugar ser inclusivo e, ao mesmo tempo, também para a própria liderança ou colegas de trabalho que veem ali potencial, que veem, né, que deixam de olhar de forma capacitistas, mas entendem que é mais um colega que está vindo somar para o grupo e não trazer trabalho, né? O que muitas vezes a gente escuta. Sim. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Era essa questão. O que a empresa ganha, né? Qual é o ganho da empresa? Então, né? A gente sempre trabalha com ganhos primários, ganhos secundários, né? Mas, enfim, tu torna a empresa muito mais humana, melhora o clima organizacional, tu cria engajamento, tu torna possível também uma visibilidade
perante a própria sociedade, né, da empresa como socialmente responsável, e torna a empresa atrativa, né? Acho que isso é o principal, não falando só de pessoas com deficiência, Sim. mas tu sendo uma empresa aberta à diversidade, né? Principalmente não impondo, por exemplo, barreiras, né, em relação ao jeito de ser, a roupa, né, que a gente vem, até isso é inclusão, né, Robson? A gente vem de uma região aqui, né, eu me lembro de outras empresas que eu trabalhei, onde eu recebia ordens que não, né, eu trabalhei com recrutamento e seleção, que eu não podia contratar pessoas com tatuagem. Isso que eu te dizer, tatuagem, o cabelo... Cabelo colorido, piercing, né? E isso é fazer inclusão também, porque, né, enfim, é proporcionar que qualquer pessoa possa trabalhar na tua empresa, né? Sim. É que é uma realidade que muitas empresas, no próprio RH de muitas empresas, existe preconceito também, né? Sim, deixa de contratar um talento, uma competência, em detrimento de uma aparência, né? Então eu escolho... E o que a aparência traz de resultado para uma empresa, né? Sim. Por isso que muito se falou no passado, principalmente, a questão da contratação às cegas, que as empresas estavam contratando sem conhecer a pessoa... A física, né? Era tudo online, pelo telefone, por e-mail, para realmente contratar a pessoa pelo que ela é enquanto pessoa, enquanto essência. E depois ver a aparência dela, né? Sim. O ganho que isso... É uma prática, essa sim, a gente estava falando, né? De heranças externas, né? E essa é uma prática, né, de fora do país, que é comum. Né? Tem até um nome que me fugiu agora o termo, que é bio alguma coisa. Vou lembrar e vou trazer... Cris... Mas ela é muito importante e é uma ferramenta, né, de acessibilidade, mas é interessante também, por um lado, num processo de inclusão, principalmente quando fala de pessoa com deficiência, tu conhecer o histórico, tu entender as barreiras e a necessidade de acessibilidade, para tu também não ser surpreendido, né? E contratar alguém, como você disse, as escuras ali, sem ver ou sem ter acesso, e a pessoa chegar na empresa e não ter acessibilidade para ela. Daí não vai ter, é o que eu chamo de uma inclusão excludente, né? Exatamente. Não tem essa preparação desse terreno. Cris, eu deixo sempre a última pergunta dos minutinhos finais do nosso programa, um recado que a Cris queira dar para quem está nos assistindo aí. Então, né, acho que o recado já está dado, na nossa conversa, que foi, acredito que esclarecedora, para mim foi muito produtivo. Aprendemos muito, com certeza. E deixar assim, né, a mensagem de que inclusão a gente não faz com algo, a gente faz com alguém. Então, a gente sempre levar em consideração isso. Mesmo que eu esteja incluindo alguém na minha família, né, ali temos um ser humano, temos uma pessoa. E esse é o meu recado. Muito obrigado, Cris. Nossa, que recado. Então eu quero novamente te agradecer pela oportunidade de escuta presencial, que eu sei que tu tem uma carreira brilhante aí e muito atarefada, e tu conseguiu uma brechazinha para estar vindo aqui conversar com nós, dialogar e fazer com que a gente aprenda mais sobre inclusão, mais sobre diversidade e mais sobre a importância do teu papel, e que tenhamos mais pessoas apaixonadas como tu exercendo a profissão, né, que é trabalhar com a diversidade e a inclusão dentro das empresas humanas, principalmente, né? Sim. Obrigada, Robson. Eu que agradeço. Então, esse foi mais um programa Diversidade Sem Tabu, e até o próximo episódio. Até logo. Tchau.